Memorizar trata-se de reter, arquivar ou conservar a informação, para recuperá-la sempre que necessário. Lembrar é tão importante como aprender, pois, de outra forma, nunca conseguiríamos utilizar os conhecimentos adquiridos. As solicitações e exigências para nossa memória são, cada vez mais, uma constante do dia a dia. Memorizar é essencial. E ao contrário do que muitos pensam, é possível treinar a memória e controlar vários fatores relacionados com a mesma, bastando para tal cumprir alguns exercícios básicos. Revelamos os melhores truques para manter uma memória sempre fresca: associação de ideias. O ponto base da memória é a associação de ideias, seja de forma direta ou indireta. Podemos fazê-lo conscientemente quando tentamos treinar a memória e, de forma intencional, procuramos ligar uma coisa àquilo que devemos recordar, por exemplo, atar um fio no dedo para lembrar de fazer um telefonema. Ou podemos associar ideias que, à partida, não estão diretamente relacionadas, mas que conseguimos estabelecer alguma ligação. Compreensão. É sempre importante procurar entender primeiro o que se pretende memorizar. A pior forma de memorizar é tentar decorar sem pensar primeiro na ideia subjacente. Compreendendo previamente o que está a ser memorizado, poderá mais facilmente estabelecer associações de ideias e reter a informação básica. Repetição. O velho truque, mais sempre eficiente. Uma forma possível para ajudar a memorizar é a repetição, oral ou escrita, da informação que está a tentar reter. Escrevendo muitas vezes ou lendo em voz alta, poderá mais facilmente assimilar essa informação. Mnemônicas. Um conjunto de técnicas utilizadas para ajudar a recordar alguma coisa e, de alguma forma, implicam a associação de ideias já referida, por exemplo, encontrando palavra-chave em cada conceito e anotar as letras iniciais de cada palavra para formar com elas palavras que, fazendo ou não sentido, mas que sejam simples de recordar. Por vezes, quanto mais improváveis ou criativas, mais fácil será recordar-se de-las. Leitura. Para memorizar um texto é imprescindível que o leia atentamente, e às vezes necessárias para começar a assimilar as ideias-chave. Procure, numa segunda leitura, identificar as ideias principais e sublinhá-las para concentrar a sua atenção nesses parágrafos. Memória visual. Está comprovado que temos mais facilidade em memorizar algo que vemos. A memória visual é um excelente auxiliar, pelo que ajuda sempre a traduzir uma ideia para o papel, através de esquemas, gráficos ou mesmo copiando-as. Ideia-chave. Organização. O nosso cérebro é de tal forma complexo e metódico que, quanto mais organizada estiver a informação, mais facilmente conseguiremos relembrá-la. Procure sistematizar as ideias por escrito, dividindo a informação em duas colunas. Na da esquerda, coloque as ideias-chave, e à direita uma explicação mais completa. Oratória. A leitura em voz alta também ajuda a memorizar, sobretudo tendo alguém a quem possa ir expondo o assunto em questão. Mais uma vez, a repetição é a chave para o processo de memorização. Interesse. A facilidade em memorizar qualquer coisa depende do nível de interesse suscitado pela informação em questão. Naturalmente, é mais simples recordar coisas que achamos interessantes do que outras pelas quais não estamos tão interessados. Procure por isso interessar-se pelos assuntos que deve memorizar. Infelizmente, nem sempre é possível dedicar o tempo necessário para fazer uma leitura completa de um artigo ou um livro. Nesta situação, a leitura dinâmica vai permitir que você extraia as informações mais importantes rapidamente. Ficou interessado? Então confira esse passo a passo e aprenda a fazer uma boa leitura dinâmica. 1. Treine seus olhos para dar saltos maiores. Você sabe como funciona o movimento dos seus olhos durante a leitura. Basicamente, é um movimento de saltos.
Seus olhos fixam em um ponto da linha e depois saltam para o próximo ponto. Quanto maior é este salto, mais proficiente é sua leitura. Leitores iniciantes, como crianças, saltam apenas uma palavra de cada vez. Por isso, elas demoram mais para terminar cada linha. Por isso, o primeiro passo da leitura dinâmica é treinar o movimento dos olhos para que seja mais amplo. 2. Siga sempre em frente. O segundo passo consiste em controlar aquela ansiedade, aquele senso de obrigação para entender 100% do texto. Nós vamos retomar isso mais à frente, mas saiba que 80% de compreensão é uma meta excelente. Em outras palavras, você não precisa retornar ao começo da página toda vez que não entender uma linha, afinal a releitura pode tomar muito tempo, justamente o que estamos tentando evitar. Além disso, você pode entender perfeitamente a ideia geral de um texto, mesmo que alguns trechos fiquem mais confusos. Depois de terminar toda a leitura, você pode retomar somente as partes em que restaram dúvidas. Mas, se você parar e voltar para trás constantemente, nunca vai terminar de ler. Outra dica importante é não parar a leitura para consultar o dicionário. Se estiver muito curioso sobre o significado de uma palavra, anote-a para buscar depois. Porém, não abandone o texto para folhear o dicionário quando voltar, você vai levar ainda mais tempo para retomar o ritmo da leitura. 3. Pare de pronunciar as palavras. O terceiro passo é eliminar uma prática negativa que é hábito de muitas pessoas pronunciar as palavras enquanto leem, seja em voz alta ou mentalmente. Esse hábito impede o desenvolvimento de uma leitura dinâmica, pois significa que você irá literalmente ler palavra por palavra. Sua velocidade diminui, por incrível que pareça, sua capacidade de compreensão também. Como o cérebro estará ocupado com a pronúncia, você não vai conseguir se concentrar na interpretação do que está lendo. O resultado é que você terá que reler o mesmo trecho várias vezes. Se você estiver muito acostumado a pronunciar enquanto lê, perder este hábito pode ser um processo difícil e demorado. Uma dica interessante é colocar um lápis na boca enquanto lê. 4. Use a técnica de skimming. O quarto passo é o skimming. Esta é uma técnica muito conhecida para o inglês instrumental, mas é útil também para uma leitura dinâmica em qualquer idioma. Skimming consiste, basicamente, em passar os olhos rapidamente por um texto, a fim de extrair informações básicas: índice, título, autor, data de publicação, o assunto principal, os subtópicos desenvolvidos, os gráficos e imagens. Essa técnica é útil para que você possa avaliar rapidamente qualquer texto e, então, definir se vale a pena dedicar mais tempo a uma leitura completa. Caso você esteja pesquisando sobre um assunto específico, por exemplo, o skimming permitirá identificar se um determinado artigo ou livro tem informações relevantes sobre o tema. 5. Use a técnica de scanning. O quinto passo, scanning, é outra técnica usada no inglês instrumental. Ela consiste, basicamente, em correr os olhos pelo texto para identificar palavras-chave e termos relevantes, relacionados à informação que você quer extrair daquele conteúdo. Vamos supor que você esteja lendo um artigo de 20 páginas sobre gestão de pessoas, mas o assunto que realmente interessa a você é produtividade. Nesse caso, não é preciso ler todas as 20 páginas que, certamente, vão falar sobre vários outros assuntos que não são importantes para você neste momento. Em vez disso, basta folhear o artigo em busca de termos relacionados diretamente à produtividade, como tempo, organização, concentração, entre outros. Quando encontrar um desses termos, você só precisa ler aquele trecho. Assim, você obtém rapidamente as informações que são do seu interesse e pula o restante. 6. Monitore seu desempenho.
Depois de incorporar o que você aprendeu nos 5 primeiros passos, a evolução da sua leitura dinâmica vai depender de muita prática. Mas para saber se está funcionando, é preciso acompanhar os seus progressos. Portanto, o 6º passo é pegar um cronômetro e monitorar quantas palavras você lê por minuto. Como referência, tenha em mente que um leitor comum lê, em média, 150 palavras por minuto. Enquanto isso, um bom praticante da leitura dinâmica pode ler 800 palavras por minuto. Mas não monitore apenas a velocidade. Leve em consideração também o aproveitamento da leitura, ou seja, o quanto você consegue compreender, sem precisar retornar ao texto uma segunda vez. Sua meta deve ser uma média de 80% de aproveitamento. Você já pratica a leitura dinâmica. Qual é sua velocidade e aproveitamento de leitura? Se ainda não atingiu as metas propostas aqui, não fique preocupado. Quanto mais você praticar, melhores serão os resultados. Tenha em mente, ainda que a tendência é aprimorar seu vocabulário com a leitura constante. E com um vocabulário mais completo, você terá cada vez mais facilidade para ler e entender textos